Boa noite, queridos e queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo número 7. Marcos, capítulo de número 7. Nós vamos ler os versículos 21, 22 e 23. Marcos 7, 21 a 23 diz a palavra de Deus. Porque de dentro do coração dos homens, ou do ser humano, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, o ser humano. Vamos orar mais uma vez e peça a Deus então que fale ao seu coração, continue com a sua Bíblia aberta nesse texto. Peça a Deus que fale ao seu coração em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua palavra, estarmos aqui nesse momento, nessa hora, para termos esse momento de culto. Ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de realmente aproveitarmos ao máximo, ó Deus, e assim oferecermos um culto ao Senhor como o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Em nome de Jesus, Senhor, dai-nos ouvidos para ouvir a Tua palavra, corações abertos para receber a Tua palavra e que essa palavra transforme o nosso viver para a Tua glória. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia dos irmãos também, ó Deus, em todo o mundo que tem sofrido perseguição por causa do Evangelho. Que o Senhor fortaleça os Teus filhos na fé, na confiança e esperança no Senhor cada vez mais e converta os seus perseguidores, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre o coração do pecador e a obra de Deus para a sua salvação. Então anota aí na agenda, ou na caderneta, ou na mente, ou no celular, grava para você não esquecer, amém? Qual que é o tema da mensagem de hoje? O coração do pecador e a obra de Deus para a sua salvação. Então o texto de Marcos já está falando aí do coração, o que sai de dentro do coração dos seres humanos, né, do pecador. Você sabe o que é um iceberg? Iceberg é um bloco enorme de gelo, né, que se encontra nos oceanos, lugares mais gelados, né, onde fica apenas 10% à vista, pode ser visto, e 90%, cerca de 90%, fica escondido dentro das águas, né? Dentro do mar, não se vê. 10% visto e 90% escondido, mas está ali aquele bloco enorme de gelo. Quem é que teve a oportunidade de assistir o filme Titanic? Então vocês devem ter ficado emocionado, chorado, né? Foi emocionante, não foi? Eu me lembro que eu tive a oportunidade de assistir esse filme com a Dejanira, né? No cinema, foi muito romântico. E a fila é enorme, né? Uma fila lá em Goiânia, né? Para assistir o filme, que é impressionante. Aquela fila de gente para entrar no cinema. Mas o fato é que é um filme que traz um fato histórico, né? Baseado numa história real que de fato aconteceu. O Titanic é um navio que tinha como esse nome o título de ser invencível, né? Nada afundaria aquele navio. Mas, infelizmente, um iceberg afundou o Titanic e mais de 1.500 pessoas morreram nesse naufrágio. Já imaginou que tragédia? Mais de 1.500 pessoas morreram no naufrágio do Titanic em
1912. Por que eu estou falando de iceberg, de Titanic? Porque o coração do pecador é como um iceberg. Nós acabamos de ler um texto aqui que é horroroso, não é verdade? Mostra um monte de pecado que está no coração do pecador. E geralmente você talvez possa pensar, isso aí deve ser aquele assassino, estuprador que está lá preso na cadeia, traficante. Eu não, eu sou gente boa, eu não tenho Deus me livre de ter essas coisas aqui. Mas esse é o raio-x do coração do pecador. Então eu quero perguntar para você, você é um pecador? Se você é um pecador, isso aqui está no coração do pecador. Mesmo que não seja visto, vamos dizer assim que uns 10% desses pecados estão à vista, né? Outros estão lá, escondidos, mas estão. Por exemplo, quando se fala aqui de maus desígnios, o que é isso? Maus pensamentos e ações maldosas, isso são maus desígnios. Talvez seja esse o que está à vista ou não. Prostituição, sexo por dinheiro ou por algum benefício. Pecado contra o corpo e desrespeito a Deus. Fornicação. Também, continuando a lista, Jesus fala que os furtos, faz parte também do coração do pecador, furtos. Furto contra Deus e contra o próximo. Mas como assim contra Deus? A Bíblia diz lá em Malaquias, roubará o homem a Deus. E aí o texto diz, o roubo dos dízimos das ofertas. O furto contra Deus, contra o próximo, que viola a lei divina e os princípios cristãos do amor e da justiça. Furto. Outro pecado também, homicídios. Matar o próximo ou odiá-lo ou guardar mágoa no coração contra o próximo. E aí, talvez você diga, pastor, graças a Deus, esse pecado eu não tenho, porque eu nunca matei ninguém. Mas se você for sincero com você mesmo, Jesus diz lá no texto de Mateus, capítulo 5, que foi lido aqui, que se você tiver raiva de alguém ou desejar o mal por alguém, você já se tornou um homicida. Então não precisa ir às vias de fato para ser um homicida, basta ter a vontade, Aí você percebe que todos nós somos pecadores também nesse pecado. Adultérios, é a mesma coisa, Relações sexuais fora do casamento, e a mesma coisa no sentido de não precisa ir às vias de fato, mas basta olhar com intenção impura no coração que já adulterou, diz Jesus, A avareza é outro pecado nessa lista aqui. O que é a avareza? É o amor ao dinheiro, amor às coisas, amor aos bens, muito mais do que às pessoas. E nós vivemos num mundo tão consumista, tão individualista, onde as pessoas amam muito mais as coisas do que gente. Inverteu, ao invés de amar as pessoas, ama as coisas e usa as pessoas, ao invés de usar as coisas e amar as pessoas. A avareza. Também as malícias, que é a intenção maldosa no coração. O dolo, o que é o dolo? O dolo é o engano, é a hipocrisia, é a mentira. Está aí o engano. A lascívia, o que é a lascívia? A sensualidade exagerada, desejos sensuais e morais, que leva também à pornografia, que vai desde uma veste indecente, seja no homem, seja na mulher, até chegar à questão da pornografia, lascívia, inveja, cobiçar o que é do outro. Nós não gostamos de confessar isso, aliás, dificilmente a gente não gosta de confessar pecado nenhum, Mas no que diz a inveja, que nós consideramos um pecado muito feio, Consideramos assim que as pessoas têm inveja da gente, mas nós invejarmos, muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. Mas eu fico fascinado com Asaf, lá no Salmo 73, quando ele diz que ele teve inveja. Ele era um
ministro de louvor na casa de Deus, e ele está confessando a inveja dele das pessoas que estavam prosperando, e ele não estava prosperando, e ele ficou inveja daquelas pessoas, dos ímpios. Mas aí ele reconhece seu pecado e vê que a situação dele era infinitamente melhor como servo de Deus do que como aqueles ímpios que tinham prosperidade física, mas não tinham prosperidade espiritual. A inveja é outro pecado que está aí também. A blasfêmia, o que é a blasfêmia? A calúnia contra Deus ou contra o próximo, falar mal de Deus e das coisas sagradas, insultar e difamar a divindade. Blasfêmia, será que alguma vez você já blasfemou? É um pecado que está aí também no nosso coração, às vezes, não muitas vezes com as palavras, mas às vezes no pensamento nós blasfemamos contra Deus, pecamos contra Deus, pensamos mal de Deus ou das coisas de Deus. A soberba, o que é a soberba? É o orgulho, é a sensação de superioridade em relação às outras pessoas. Soberba também, orgulho está no nosso coração. E por fim, na lista aí nós temos a loucura, que é ter a loucura espiritual, é claro, né? Não a loucura mental, mas a loucura espiritual, que é ter uma visão distorcida da realidade, achando que o certo é errado e que o errado é certo. Louco espiritual toma decisões erradas, achando que vai correr tudo bem. A loucura espiritual vem do pecado que distorce a visão. E esse é o nosso iceberg. Esse é o nosso coração de pecadores, né? Pode ser que você não coloque tudo isso para fora, mas está lá. O que talvez fique à vista, tenha ficado à vista no iceberg do seu coração? Será que é a preguiça? Será que é a maledicência? Será que é o orgulho? Será que é a pornografia? Será que é maus desígnios? Avareza, o amor ao dinheiro? O que é o pecado? O fato é que todos eles estão aí no nosso coração. E olha, não só no coração do pecador que não é convertido, mas no coração do pecador já convertido a Cristo, se não for a graça de Deus, amados, preste atenção nisso, se não for a graça de Deus, nós colocamos para fora toda essa podrequeira. O mundo já não se transforma no inferno porque Deus está com a sua mão poderosa segurando a humanidade para que não venha deflagrar todos esses pecados todo dia, toda hora. Se Deus tirar por um momento que seja a sua mão de graça sobre nós, a gente desanda. Quer ver um exemplo? Lembra do rei Davi? Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu cerca de metade dos salmos que nós temos na Bíblia. Você gosta do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dos salmos mais lindos da Bíblia, escrito pelo rei Davi, Salmo 22, Salmo 24, salmos maravilhosos que nós amamos, escritos pelo rei Davi, um homem que teve experiências com Deus que talvez eu e você nunca teremos, um guerreiro excelente, um músico extraordinário, que teve experiências maravilhosas com o Senhor. No entanto, o homem segundo o coração de Deus, né? No entanto, o que aconteceu com o rei Davi, quando ele deixou que o pecado tomasse conta no seu viver, em determinado momento, quando entrou o orgulho no seu coração, e aí ele cobiçou a mulher do seu próximo, adulterou e mandou matar o marido do seu amigo, que era um guerreiro, né? Urias. Meu Deus do céu. Esse é o nosso coração de pecador. E aí o Salmo 53, Salmo 51 e o Salmo 32 fala do arrependimento do rei Davi. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Somos pecadores. E a consequência do pecado, vocês já sabem qual é, queridos. Qual é a consequência do nosso pecado? Romanos 6, 23 diz: o salário
do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, o pecador é condenado, é culpado e terá a morte eterna, caso não se arrependa de seus pecados. Se o pecador não se arrepender de seus pecados, ele está condenado, culpado e terá a morte eterna. Porque o problema principal, irmãos, não é a morte física, mas é a morte eterna, o inferno. E qual a solução de Deus, então, para o pecado? Deus poderia simplesmente fazer justiça e juízo, lançando todos no inferno. E ele não seria em nenhum momento cruel. Estaria simplesmente aplicando a justiça e o juízo se ele lançasse todos no inferno. Mas, graças a Deus, ele decidiu salvar o pecador, a mim e a você, pecador, concedendo ao pecador o arrependimento e a fé em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aí, Deus faz um transplante de coração, né? Conforme diz o texto de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26, 27, diz assim, preste atenção nessa leitura, diz, olha que coisa maravilhosa que Deus faz no coração do pecador. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirareis de vós o coração de pedra, insensível, e darei coração de carne, um coração sensível. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Por que eu e você passamos a amar a Deus? Porque Deus fez um transplante no nosso coração. Tirou o coração de pedra e nos deu um coração sensível, um coração de carne. Um coração transformado, um coração liberto, convertido pelo Espírito Santo. Amém? Isso aconteceu com você? E aí, amados, Deus nos livra da condenação do pecado, da culpa do pecado e da presença do pecado. Isso é maravilhoso. Anota aí. Anota a benção aí, meu irmão. Deus nos livra de quê? Da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus livrou a mim e a você, todo aquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, da condenação. Você não está mais condenado. Você agora foi liberto, livre de toda e qualquer condenação, se você está em Cristo Jesus. Segundo, Deus nos livra da culpa do pecado, essa culpa que nos esmaga. É terrível viver debaixo de culpa. O Senhor nos livra da culpa do pecado, porque Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só há paz com Deus quando nós nos reconciliamos com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Aí você fica livre da culpa do pecado. A palavra de Deus nos diz também em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel porque uma vez que Ele falou, Ele cumpre a sua palavra. E Ele é justo porque uma vez que Cristo pagou lá na cruz os nossos pecados, Ele não vai cobrar de novo. Se você se arrepende e confessa o seu pecado, você recebe o perdão. Então somos livres de toda e qualquer culpa do pecado. E somos livres também, seremos livres também da presença do pecado. Olha que coisa maravilhosa. Ainda nós temos a presença do pecado em nós. Mas um dia não haverá mais presença do pecado em nosso viver. Porque a palavra de Deus nos diz, no texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 30, diz, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E o que é a glorificação?
é a ressurreição dentre os mortos, onde você terá um corpo perfeito, igual ao corpo de Jesus quando ele ressuscitou dentre os mortos, e aí não haverá mais presença alguma do pecado em nosso viver. Nunca mais eu e você iremos pecar. Glórias a Deus. Jesus diz lá em João 6,40, isso é ser livre da presença do pecado, quando ele diz, de fato a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, a Jesus, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É isso que nos aguarda. Seremos livres de toda a presença do pecado. Então o Senhor, quando nós estávamos na situação de condenados, de culpados e caminhando para a morte eterna, agora o Senhor nos livra da condenação do pecado, da culpa do pecado e nos livrará também da presença do pecado, porque nós vamos ressuscitar e estaremos para sempre com o Senhor na glória celestial. Não haverá mais pecado. Como a Bíblia fala em Apocalipse, ele fará novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E a morte não jamais existirá, nem nenhum pecado, novos céus, nova terra. Graças a Deus por isso, amados. Você viu a nossa primeira situação, triste, terrível, horrorosa, para a nossa nova situação em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, nova criação. Tudo se fez novo. É isso, essa obra que o Senhor começou a fazer e há de completar na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nisso que você acredita? É nisso que você crê? Então eu quero te perguntar, concluindo, você como pecador está consciente desse iceberg do seu coração? Você está consciente dos seus pecados? Ou será que você ainda está vivendo a ilusão de achar que é gente boa? Não, eu sou gente boa, eu não tenho. Esse pecado deve ser do outro lá, não meu. Nós todos estamos aí no coração de pecadores que somos. Será que você já chegou à conclusão que é mal? Como pecadores nós somos maus. Sem a graça de Deus você está perdido. A grande questão é, você está consciente do seu pecado e se arrepende dele? Você está consciente do seu pecado e se arrepende dele? Para quem se arrepende e crê em Cristo como seu Senhor e seu Salvador, será livre da condenação, da culpa e da morte eterna. Então, querido e querida, fale com Deus. Agora, reconheça o seu pecado, peça perdão e receba a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Receba o perdão, receba a salvação. Você pode sair daqui um pecador salvo, reconciliado com Deus, ou pode continuar perdido. O que você quer? Você pediu para Deus falar ao seu coração? Eu acredito que Deus falou ao seu coração, através da palavra dele. Agora é a sua vez de responder para Deus. Você pode responder fazendo de conta que não é com você, mas vai continuar perdido. Ou você pode dizer, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, pecador. Eu quero a salvação. Eu não quero ser simplesmente um religioso, eu quero a salvação. E para você que já foi salvo, viva uma vida de santidade, que é o sinal de uma verdadeira conversão a Cristo. Você que tem certeza da sua salvação, viva uma vida de santidade, que é o sinal de uma verdadeira conversão a Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Fale com Deus em oração. Peça a Ele perdão dos seus pecados. Entregue a sua vida a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, se você não fez isso ainda. Diga para Deus, Deus, eu sou um pecador, eu quero a salvação. E se você já tem certeza da sua salvação,
Dê graças a Deus. Se você já tem certeza que morrer agora você está no céu e não no inferno, dê graças a Deus. E fale com Ele: Deus, eu quero viver uma vida de santidade, para manifestar a Tua glória, sendo testemunha do Senhor Jesus. Ó Deus, aqui nós estamos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua graça, que nos mostra quem nós somos, a nossa realidade de pecadores, para então nos dar o remédio da salvação que é Jesus. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos livra da condenação do nosso pecado. Obrigado porque o Senhor nos livra da culpa do nosso pecado. Obrigado porque o Senhor nos livrará também da presença do pecado, porque o Senhor, ó Deus, está fazendo essa obra e há de completá-la para a Tua glória no nosso viver. Obrigado porque o Senhor é perfeito, o Senhor não deixa, ó Deus, pelas metades a obra do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Pai, converta, Pai, aqueles que precisam de conversão aqui nessa noite, onde quer que essa palavra chegue, que o Senhor venha pelo Teu Espírito Santo gerar conversão em cada coração. E aqueles, ó Deus, que convertidos já são, ó Deus, nos encha do Espírito Santo para vivermos uma vida de santidade, de pureza, de temor ao Senhor. Tende misericórdia de nós. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém.